Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Arrependa-se. Isaías capítulo 1, verso 16. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Queridos, algumas considerações sobre o texto básico. Lavai-vos tem os significados de lavar com água, lave a si mesmo, sido lavado, ou tomar um banho. Purificai-vos, tem significado de moral, puro, mantém puro, ou limpar a si mesmo. Tirai a maldade e desvie, jogue fora, saia, abandone, desista, mantenha longe de, evite, cesse, liberte-se, remova ou foi removido. Com relação ao arrependimento, qual deve ser a nossa atitude? Quais devem serem as atitudes daqueles que foram perdoados por Deus em Cristo Jesus? O ser humano foi criado para o louvor e a glória de Deus, com a finalidade de amá-lo e louvá-lo para sempre. Mas, o pecado mudou o rumo da humanidade, que continua até hoje no caminho do erro. Tão certo como meu Redentor vive, essa humanidade será castigada, como escreveu o profeta Isaías no capítulo 27, verso 11. Quando a ramagem secar, será quebrada, as mulheres virão para fazer fogo com ela. Porque este é um povo sem inteligência, por isso o seu Criador não tem compaixão dele. E quem o formou não tem misericórdia com ele. A redenção vem através da morte de Jesus Cristo. Quando ele morreu, ele expiou os nossos pecados, e nos colocou no caminho do bem, como escreveu o apóstolo Paulo. Não tão distante nós éramos estranhos e inimigos de Deus por falar, pensar e fazer obras que desagrada a Deus, mas o sangue de Cristo limpou a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Portanto, o perdão e a purificação acontecem através da morte de Cristo. Queridos, precisamos buscar sempre o arrependimento se quisermos fazer a vontade de Deus. A Bíblia nos mostra que desde que Adão e Eva pecaram, que Deus não parou de oferecer a oportunidade de arrependimento aos pecadores. O ser humano só se arrepende do pecado porque Deus lhe dá a oportunidade. Nem os anjos rebeldes, nem o diabo tiveram a oportunidade de se arrependerem. Deus nos chama ao arrependimento porque Ele quer nos revelar Jesus, nosso Salvador, pois em nós mesmos não temos a capacidade, ou condições de poder nos salvar. Há um dito popular que diz que a brasa fora da fogueira perde o calor. Aplicando à vida espiritual, podemos dizer que quanto mais longe de Deus, mais pecados e transgressões cometemos. Se você está longe de Deus, volte para Deus. Se ouvir o chamado de Deus, arrependa-se, pois Ele está sempre para te receber e derramar sobre ti bênçãos espirituais. O amor de Deus é manifestado através do seu perdão. Queridos, só tomamos conhecimento do arrependimento quando conhecemos Deus, através de Jesus, de Sua palavra, e do Espírito Santo, pois quando estávamos no lamaçal do pecado, estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus criou um ponto de contato, que é Jesus, com o objetivo de nos salvar. Queridos, nunca é tarde para se arrepender e voltar para Deus. A eleição dos salvos aconteceu antes da fundação do mundo, mas Deus é o presente contínuo em absoluto. Ele é o presente no passado, o presente no presente e o presente no futuro. Por isso que há necessidade de arrependimento. Amém. Ministração do Reverendo Pinho Borges.